Olá, meu nome é Camila Oliveira, eu sou discente do Bacharelado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade pelo UFRB. Minha iniciação científica foi na área de Física, junto com o professor Dr. Érico Figueiredo, meu orientador, e teve como tema a dinâmica da temperatura interna em um forno solar. O objetivo do trabalho foi avaliar a precisão da equação termodinâmica de Booch, 1980, na previsão do comportamento da variação de temperatura em um forno solar. A metodologia de execução do trabalho consistiu em construir um forno solar, que é basicamente uma caixa de material isolante, no caso foi isopor, revestida por papelão. A face superior é uma tampa de vidro. Dentro foram instalados os sensores de temperatura e fora o sensor de luminosidade, bem como o microcontrolador e os outros componentes do circuito. Nós utilizamos dois sensores, o LDR e o LM35. O LM35 é o sensor de temperatura. Ele é um transistor que atua de forma a direcionar 10 mV para a saída do microcontrolador para cada grau Celsius. E o LDR é um resistor. Ele atua da seguinte forma: quanto maior a luminosidade a qual ele é exposto, menor a resistência. Então, essa energia que ele deixa passar é capturada, é quantificada pela porta analógica do microcontrolador. Os dados foram colhidos da seguinte forma: o forno foi exposto ao sol durante um tempo, e aí os sensores registraram o comportamento de aquecimento, e depois ele foi tampado, a superfície de vidro foi tampada com papelão e foi registrado o comportamento de resfriamento. Posteriormente a isso, os dados foram tratados utilizando o software SciDavis. Nós obtivemos os seguintes resultados. Nesse primeiro gráfico, nós vemos os dados obtidos com o sensor LDR, que é o sensor de luminosidade. Em preto, nós vemos os dados de luminosidade e em vermelho, os dados de temperatura. Nós podemos perceber que a temperatura é proporcional à quantidade de radiação que adentra o forno e que existe um pequeno espaço de tempo de temperatura constante antes de o forno voltar a aquecer, quando a incidência de radiação retorna. Nesse segundo gráfico, nós vemos o comportamento de aquecimento. O gráfico mostra a relação entre tempo e temperatura. Em vermelho, a curva da função que nós estamos analisando, e em preto, os pontos experimentais. E nós conseguimos ver uma grande similaridade entre a curva da função e os pontos experimentais. Quase que um ajuste. O gráfico de resfriamento, que está sendo mostrado agora, contém um comportamento bem similar. Para os gráficos, nós encontramos os seguintes valores para U. Para o aquecimento, o valor mais provável é U igual a 10,49, com desvio padrão de mais ou menos 1,54 minuto a menos 1. E para o resfriamento, U igual a 13,52, com desvio de mais ou menos 0,51 minuto a menos 1. Esses valores demonstram que é possível se mensurar o valor da constante de tempo, da evolução temporal da temperatura, a partir da experimentação em condições ambientais, ou seja, sob a influência dinâmica de fontes e dissipadores de energia para o sistema considerado. Como essa medida será implementada é a perspectiva para um próximo trabalho. Bem, como a curva da equação de Booch, 1980, muito se aproxima da curva apresentada pelos dados experimentais, nós podemos concluir que esta serve como um bom indicativo do comportamento de variação de temperatura desse tipo de forno. Portanto, ela pode ser utilizada para fornecer previsões aproximadas deste comportamento. Eu gostaria de agradecer à universidade pública, gratuita e de qualidade. E caso vocês queiram me contatar, meu e-mail vai estar aparecendo aqui embaixo na tela.